Tardes, eu sou a Ana, este é o A Vida é Poema que está completando 10 anos. Não aqui no YouTube, né, gente? Obviamente, o canal aqui já tem muitos anos, mas de postar conteúdo mesmo, não tem um ano que eu estou postando novamente. Porém, o blog, onde tudo surgiu, todos os meus usuários da internet, A Vida e Poema, que na verdade a vida é poema, começou lá no Blogspot, que tá lá até hoje. Vejam só. Só que muita coisa mudou em 10 anos, né, gente? Eu mudei como pessoa e o blog também mudou de conteúdo. E tudo começou porque eu comecei minha faculdade de jornalismo e eu tinha 17 anos na época, criei esse blog. E lá no primeiro post eu falo que eu não sabia muito como seria esse conteúdo, mas que eu queria falar de fotografia e ilustração. Fotografia era uma coisa que estava muito presente ali na minha vida, naqueles primeiros anos de faculdade. Eu tinha muito interesse, comprei a minha primeira câmera, que não era muito boa, eu não sabia muito o que eu estava fazendo. Mas faz parte da vida. Eu nem sei como eu comprei essa câmera, sendo bem sincera, porque ela foi cara, não me lembro. É uma Fujifilm daquela Super Zoom, que é, enfim. Mas me serviu durante um bom tempo. E o meu primeiro emprego foi como fotógrafa, então assim, fazia sentido, só que eu não falava sobre isso no blog. Ilustração, gente, estou até hoje ilustrando. Naquela época eu desenhava com mouse, hoje em dia a gente tem equipamento, graças a Deus, amém, finalmente. Ai, demorou um tempo, tá, pra eu ter a mesa digitalizadora, que antes eu tinha um Alcon e agora eu tenho essa daqui da XP Pen. É isso mesmo, é? Enfim, eu comprei essa aqui ano passado, gente. Eu fiquei 8 anos usando a mais simples, a mesa de entrada da Alcon. Mas naquele início do blog eu ainda desenhava com o mouse, então eu não sei de onde eu tirei que eu ia falar sobre ilustração e fotografia, porque, enfim, né? Mas o primeiro post é basicamente isso, eu falando que eu estou aprendendo, que eu queria compartilhar esse processo lá. Mas com o tempo, o conteúdo principal do blog naqueles primeiros anos foi sobre livros, obviamente. Eu fazia resenhas do que eu tava lendo, e aqui, naquela época o que eu lia bastante era fantasias, distopias, era a época das distopias, né? Então eu tenho resenha lá pra... Provavelmente eu tenho resenha pra Divergente, eu devo ter resenha pra Jogos Vorazes, deve ter resenha... Tem da seleção com certeza, e eu me lembro muito de fazer resenha pra Hush Hush, que ainda tinha, em 2013 ainda tinha um pedacinho dessa onda de romance sobrenatural, que agora a gente tá tendo uma retomada em alguns níveis, mas naquela época a gente tinha os anjos, né? Hush Hush. Se você não conhece uma série sobre anjos, eu li. O que aconteceu, gente? Hush Hush. A minha mãe trabalhava numa casa de família, limpando a casa, cozinhando e tudo mais ainda naquela época. E aí a patroa dela falou, olha, sua filha gosta de ler, eu posso emprestar esses livros aqui pra ela. Aí um dia eu acordei e tava lá os 4 livros. E eu, tipo, caí da cama e falei, mãe, e ela falou assim, eu te presto pra você ler. E eu li tudo em uma semana e tal. Foi uma experiência muito legal. E eu escrevi sobre Hush Hush no meu blog. Eu lembro que o título de uma das resenhas era Toda Garota Sonha com o Seu Anti-Herói. Porque pra mim, Pet foi o primeiro cara que saía daquele padrão todo certinho, que a minha referência anterior era Edward Cullen. O Edward, gente, ele é um modelo perfeito de bom moço, entendeu? Tá, que ele é tóxico, hoje em dia a gente sabe, mas ele tinha aquele padrãozinho de vamos seguir as regras e tal. E o Pet não, o Pet ele era mais um bad boyzinho, ele começa o livro querendo matar a protagonista que é a Nora, se eu não me engano. Tem 10 anos, gente, que eu li, então não cobre nomes de mim, nem dos que eu li há 10 dias. Mas foi isso durante um bom tempo, e na faculdade de jornalismo a gente tinha esse incentivo para produzir, né? Só que, como era o que eu divulgava na minha rede social, o que eu divulgava no Facebook, né, que era a rede da época, eu não me sentia confortável em escrever coisas autorais, contos, poemas. A Vida é Poema, né, o nome do blog, mas eu não escrevo poema, gente, até hoje. Eu não gosto de consumir tanto. Raros momentos, um Leminski aqui, e olha lá. Mas é o nome que eu gostei e é isso. Ficou, né? Mas eu criei um blog secundário chamado Escritos de Gaveta e durante muito tempo eu escrevi lá anonimamente e eu lia e o meu melhor amigo lia e era isso. Não tinha nada além e foi um ambiente muito bom porque eu conseguia criar e escrever sobre o que eu estava sentindo, o que eu pensava, sem me preocupar com o que as pessoas iriam pensar, que era uma coisa que estava me travando lá no A Vida é Poema.
Mal sabia eu que, para as pessoas que eu conheço ler algo que eu escrevo, eu teria que implorar. Se isso é um medo seu, não se preocupe. As pessoas não vão ler o que você escreve. Você vai ter que pedir muito para que elas deem atenção naquilo que você produz. Sinto muito informar, mas é verdade. Não fique com medo de lerem e, sei lá, se sentir exposto e tudo mais. Ninguém liga. Essa é a verdade. Com o tempo a gente aprende, né? Mas aí passou o tempo, a faculdade começou a tomar mais o meu tempo. Eu comecei a trabalhar formalmente, porque o meu trabalho com fotografia, comecei a trabalhar com fotografia em 2019. De 19 não. 2019 eu já tava fora da faculdade. Com 19 anos, foi isso. Sim, então eu fiz o primeiro ano da faculdade, de 17 para 18, eu tinha muito tempo, então eu produzi bastante no blog. No ano seguinte, quando eu já fui para 18, eu fiz um ano de Senai. Então eu fazia Senai à tarde e estudava na faculdade à noite. E, enfim, era isso. E aí no ano seguinte, comecei a trabalhar, né, com fotografia. Então eu tinha 19 para 20. E aí foi um trabalho rápido, mas comecei a fazer estágio, né? Mudei de cidade, fui morar na cidade em que eu fazia faculdade, então eu fazia 2 estágios, um de manhã ou à tarde, estudava à noite. Então o blog, o A Vida Poema, em que eu produzia conteúdo e fazia planejamento, isso já não era mais viável. E eu já tava numa fase que eu não tava nem aí se as pessoas iam ler ou não o que eu escrevia. Daí eu fiz uma versão do Escrito de Gaveta com A Vida Poema. E hoje a versão do blog que existe é mais esse do blog anônimo que eu tinha do que o blog inicialmente criado, porque é onde eu escrevo meus textos autorais e onde nasceu muitos dos meus livros, das minhas obras. Um exemplo disso é o Famigerado, livro que estou trabalhando agora, que assim, lentamente, meu foco agora é entregar em setembro, e olha lá se sair. Mas o Espero que não esteja lendo isso no banheiro começou no A Vida é Poema, com um texto chamado Ela Era o Meu Verão, que ainda está disponível no Wattpad, que é basicamente uma história desse cara que perdeu a pessoa que ele ama, a Alice, o Gustavo, falando sobre a Alice, mas relembrando o passado. Então foi uma série de textos no blog que virou um conto. E nisso eu aproveitei uma história que eu já tinha desde os 15 anos, pensando nos personagens e tentando trabalhar, e comecei a escrever de forma capitular no meu blog a respeito desses personagens e conectei as duas histórias. E nesse meio tempo eu conheci o Wattpad e foi lá que eu comecei a compilar tudo, sabe? No blog eu fazia séries de textos que viravam, assim, juntando tudo era um conto, na verdade, né? Textos curtos que viravam outro texto curto, mas uma história com início, meio e fim. Mas no Wattpad eu comecei a compilar e disso nasceu os meus livros, certo? Daí eu tô trabalhando agora, retrabalhando, mas a gente tem também os meus 5 erros favoritos, que inicialmente foi uma série de textos no meu blog, sobre eu contando das minhas 5 paixões frustradas até aquele momento da minha vida. Eu tinha me apaixonado 5 vezes, e são 5 textos a respeito disso, que é uma obra, foi minha primeira obra do Wattpad, assim, oficialmente, e eu não sei com quantas leituras tá, mas sei lá, 50 mil talvez, deve estar. E por aí vai, gente. Muita coisa começou no meu blog. E hoje em dia ele acaba sendo uma forma de eu não perder o hábito da escrita. Ele existe ainda. Eu posto pelo menos uma vez ao mês, então a gente tem uma vez por mês um texto novo lá. E geralmente eu não chamaria de crônica, porque eu não conto ou narro algo da minha história. Mas geralmente é algo mais sentimental, que eu tô sentindo no momento. Muito raramente eu escrevo algum conto hoje em dia para lá. Os meus contos são mais planejados, mais estruturados para que eles possam ser comercializados ou mesmo compartilhados, mas no blog é muito a minha escrita crua, aquilo que eu tô querendo produzir no momento, aquilo que é mais próximo do que eu tô sentindo, pensando, enfim, gente, tem muita coisa. Tem todo o registro da minha vida ali, basicamente, os últimos 10 anos da minha vida estão registrados lá. Então, se você gosta desse tipo de mídia, eu indico você criar um blog. Não é algo que você vai ter um retorno em leituras ou em dinheiro, não. Mas é muito bom olhar para trás. E eu sou uma pessoa que eu escrevo diários, entende? Eu tenho os meus diários. Só que o blog é uma coisa muito legal, porque ele também vai ser um retrato do momento. Eu tenho post brava com a reforma da Previdência. Eu tenho post falando sobre o cenário político, religioso, ideológico dos últimos anos. E eu tenho post sobre questões familiares. Eu tenho registros da minha vida.
de forma estruturada ali naquele lugar, e isso é muito especial e muito importante pra mim. Eu pretendo continuar escrevendo, mas queria deixar aqui registrado que atingimos essa marca 10 anos atrás. Eu nunca poderia imaginar tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu escrevi naquele blog, tudo que eu senti, tudo que eu chorei, tudo que eu sofri, entende? E acaba que também, né, todas as minhas alegrias e conquistas. Eu sou muito uma escritora de tragédias e de melancolia, porque eu me sinto mais movida a desabafar com os meus textos quando eu estou triste. Tem texto sobre isso no blog. Quando eu tô feliz, eu não tenho tanta essa necessidade de compartilhar, mas, né, já falei sobre isso lá. E basicamente é isso. Se você tava lá no início, eu acho difícil, mas não tem problema, tá tudo lá registrado. Mas queria agradecer às pessoas que sabe, deram atenção para os meus textos em qualquer mídia que seja. Eu não pretendo desistir. Às vezes eu desisto pra tentar de novo no dia seguinte, é basicamente isso. Escrever pra mim não é muito uma realização de um sonho ou uma forma de ganhar reconhecimento, porque pra mim isso é muito distante da minha realidade. Escrever pra mim é uma necessidade. Eu sou uma pessoa que a minha comunicação não é tão verbal, eu não falo tanto, mas eu escrevo. E eu me sinto melhor escrevendo, porque não é que eu seja tímida e travada, sabe? Tenha essa dificuldade de falar. Eu falo, e falo muito, e às vezes o que eu falo não sai tão bem, porque eu sou muito direta. Isso às vezes eu acabo sendo rude, e às vezes eu acabo magoando as pessoas, então eu prefiro escrever, porque eu consigo estruturar bem o que eu tô pensando. E é isso, gente. É muito legal ter esse registro da pessoa que eu fui e todo o progresso de quem eu estou me tornando, sabe? Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui do blog pra você ir lá ler. Não sei se... Às vezes eu leio algumas coisas e penso, cara, isso aqui é bom, fui eu que escrevi isso. Então dê uma chance pros meus textos lá. E esse mês aqui no blog a gente vai ter uma programação especial. Os vídeos vão ser diferentes, a gente ainda vai ter os vídeos da leitura de Ana Karenina, né? Acho que a segunda parte ainda entra neste mês. E a gente talvez tenha algum short, mas os vídeos de quarta-feira vão ser voltando às raízes também aqui do canal, que eu chamava de poesia desenhada, tipo isso, que são vídeos narrativos de textos do blog em que eu insiro ilustrações. Então é meio que um combo de tudo que o blog foi e se tornou ao longo desses anos. Eu espero que vocês gostem e compartilhem, porque dá muito trabalho. Mas são textos, eu vou escolher os textos que mais me tocaram, que mais me deixaram feliz, assim, não feliz, mas realizada, né, por ter produzido. Eu espero que vocês gostem. E também em comemoração, neste mês, os meus livros vão estar gratuitos durante as quartas-feiras lá na Amazon. Então, cada quarta-feira vai ser um livro. Nessa primeira semana, eu já vou deixar a ordem aqui no comentário fixado de quais livros vão estar disponíveis em cada quarta-feira. Mas a gente vai ter Maior é o Amor, Amanhã Me Arrependo, Como Quem Sonha. Eu acredito que Como Quem Sonha é o que está disponível hoje, neste dia. E são 3 livros, né? E o quarto vai ser o meu último conto que eu disponibilizei lá, que é O Amor que Me Roubou as Estrelas, que, gente, dá uma chance, tá? Eu sei que é um conto que você lê em 15 minutos, no máximo. Então, assim, dê uma chance, porque foi a última coisa que eu escrevi e foi difícil escrever. Mas eu acho que resultou num conto muito interessante. E é basicamente uma história de um relacionamento que nem começou, e a gente vai ver a visão do Theo sobre essa história e a visão da Maia. E é basicamente sobre isso, sobre amores que nem começam, ok, gente? E é isso, muito obrigada por acompanhar. Eu falei até que muito, olha só, gente, eu sempre falo muito aqui, né? Mas deixa o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal pra acompanhar aí mais 10 anos de conteúdo, quem sabe. E eu vejo vocês na próxima.